Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição, dessa terça-feira, começa agora. Pesquisa Ibope mostra o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, com 59% das intenções de votos válidos para presidente da República. Fernando Haddad, do PT, tem 41%. As meninas têm melhor desempenho em matemática, quando as contas envolvem situações do dia a dia. A conclusão é de pesquisa sobre os resultados obtidos em prova internacional do ensino médio. O governo volta atrás e define nova data para o início do horário de verão, 4 de novembro, mesmo dia da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio. O secretário de Estado norte-americano está na Arábia Saudita para acompanhar as investigações sobre o desaparecimento do jornalista Jamal Khashoggi. No esporte, a preparação da seleção brasileira para o Superclássico das Américas contra a Argentina. Você já ouviu falar do Tecbol? Faz ideia do que seja? Pelas imagens já dá para imaginar, né? Ping-pong com futebol. Daqui a pouquinho. A educação financeira deve estar na sala de aula, como determina a Base Nacional Comum Curricular aprovada no ano passado. Uma pesquisa feita a partir dos resultados obtidos por estudantes brasileiros do ensino médio mostra que, quando as contas envolvem situações do dia a dia, as meninas se saem melhor. Henrique recebeu o primeiro salário quando ainda não tinha aulas de matemática financeira. Aí não deu outra. Eu gastei grande parte dele e sobrou muito pouco. E eu voltei para casa cheio de coisa. Meu pai falou, meu Deus, o que você fez com o seu dinheiro todo? Hoje ele e os colegas têm uma noção melhor sobre os números que fazem parte do dia a dia. É importante porque quando a gente vai ingressar numa faculdade, a gente tem oportunidade ou às vezes precisa fazer financiamento. E aí às vezes a gente chega no terceiro sem nem saber como funciona uma conta no banco, como faz uma aplicação. Para que saberem como lidar, né, com o dinheiro. Em breve eles vão trabalhar, eles vão ter a sua remuneração, né, e eles precisam saber para não serem enganados, né. A matemática costuma ser mais desafiadora para as meninas, que têm desempenho pior na disciplina. Mas, de acordo com um estudo baseado no Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, quando o assunto é o chamado letramento financeiro, ou seja, a economia do cotidiano, elas se dão melhor. A avaliação mediu habilidades como a leitura de um boleto e a interpretação de mensagens sobre uma conta bancária. E a maior familiaridade das meninas com essas informações tem a ver principalmente com aspectos sociais. Há dois fatores para que a menina, nesse resultado do dia a dia, se saia melhor. Primeiro, existe uma questão de gênero. A mulher é detalhista e o homem é mais generalista. Existe uma questão do estímulo social. O que é que a sociedade estimula? Então, se eu sou estimulada socialmente a trabalhar com coisas que me voltam ao detalhe, se eu sou estimulado a coisas que eu tenho que ser mais geral, eu vou ser estimulado a desenvolver mais essas questões voltadas à matemática do ponto de vista conceitual. Esta psicopedagoga reforça que não importa o gênero, todos têm capacidade de absorver conteúdos e lembra que, no geral, o ensino no Brasil deixa muito a desejar. Tanto em matemática quanto em letramento financeiro, meninas e meninos estão abaixo da média mundial. A aprendizagem é individual, o ensino é coletivo. Então, neste olhar diferenciar o ensino coletivo da aprendizagem individual, nós temos que focar as possibilidades e não só as dificuldades. Para a consultora em educação, Ilona Betkihazi, essas diferenças das competências em matemática entre meninos e meninas é vista no mundo todo, mas no Brasil outros fatores influenciam. É uma questão de um certo estereótipo educacional e nos países desenvolvidos, né, como no Brasil os problemas ainda são muito toscos, digamos assim, a gente ainda tem que ensinar matemática básica para todo mundo, né? Mas nos países desenvolvidos, onde todo mundo já aprende um nível maior de matemática, a questão agora é fazer com que as meninas larguem esse estereótipo. Elas passem a gostar mais de matemática e os meninos passem a gostar mais de leitura para ter maior equidade, né? Está em cartaz em cinemas de todo o país o filme O que de Verdade Importa, que terá toda a renda da bilheteria revertida para o combate ao câncer infantil.
O filme conta a história de um homem que mora em Londres e passa por uma situação complicada financeira. Assim que recebe um convite para se mudar para o Canadá, toda a vida é transformada. Toda a renda da bilheteria desse filme será revertida para 7 instituições que prestam assistência ao câncer infantil. Eu estou aqui com o Laércio Bognar, ele que é o responsável pela distribuição desse filme. Laércio, como que surgiu essa ideia, hein? Cara, essa ideia é uma ideia maravilhosa do diretor Paco Arango. E ele falou assim, eu como cineasta não tenho essa grana toda para doar, mas eu posso fazer um filme e esse filme sim, eu pegar toda a renda do mundo todo e doar para instituições que combatem o câncer infantil. O filme já passou por 13 países, já arrecadou mais de 12 milhões de dólares nesses países por onde passou. Basta a pessoa comprar um ingresso em qualquer cinema de qualquer cidade do país, que ela já vai estar ajudando. Ou seja, tirado o dinheiro dos impostos, né, e tirado as despesas de lançamento, tudo que sobrar do ingresso é doado 100% e integralmente para essas 7 fundações. Tá certo, obrigado pelas informações. Está aí uma dica para a família. O que de verdade importa está em cartaz em todo o Brasil. Além de você se divertir, ajuda quem precisa. Depois de 2 adiamentos, o governo federal mantém o início do horário de verão para o dia 4 de novembro. Nos últimos anos, o horário de verão tem começado em outubro, mas por conta dos 2 turnos das eleições, desta vez foi adiado para o começo de novembro. Só que um pedido do Ministério da Educação tinha provocado um novo adiamento para 18 de novembro. A justificativa era não prejudicar os candidatos na primeira prova do Enem, marcada justamente para o domingo 4 de novembro. Mas, segundo o governo federal, um estudo feito pelos Ministérios das Minas e Energia e Transportes concluiu que este novo adiamento seria inviável. Então, o início do horário de verão está mantido para o próximo dia 4 e termina no dia 17 de fevereiro do ano que vem. Por falta de provas, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, mandou arquivar inquérito que investigava o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e o deputado federal Zeca do PT. As investigações começaram a partir de delações dos executivos da Odebrecht. Os delatores disseram que os dois receberam propina da construtora. Edson Fachin, responsável pelos casos da Lava Jato no STF, atendeu a pedido feito no começo de outubro pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Segundo o parecer da Procuradoria, o inquérito foi aberto para apurar se Maggi e Zeca do PT receberam vantagens indevidas na campanha de 2006 e se teriam, em troca, atuado para beneficiar a Odebrecht. A empresa teria créditos tributários a receber dos estados e propôs pagamento de propina para acelerar a liberação do dinheiro. A propina teria sido paga como doação de campanha. O sistema de controle da Odebrecht registrou 12 milhões de reais a Blairo Maggi e 400 mil a Zeca do PT. Raquel Dodge afirmou ao Supremo que depois da coleta de diversos depoimentos e outras provas, não se obteve êxito na produção do que chamou de lastro probatório, necessário para apresentar denúncia criminal contra os dois. A Polícia Federal indiciou o empresário Abílio Diniz e outras 42 pessoas por crime contra a saúde pública, falsidade ideológica, estelionato e organização criminosa. A investigação é um desdobramento da Operação Carne Fraca. O ex-diretor-presidente global da BRF, Pedro Faria, também foi indiciado. Abílio Diniz era presidente do Conselho de Administração da empresa, que reúne, entre outras marcas, a Sadia e a Perdigão. A Polícia Federal concluiu que havia um esquema de fraudes nas unidades da BRF para burlar a inspeção federal e as fiscalizações de qualidade do processo industrial, e que há indícios de que executivos do grupo, além do corpo técnico e outros profissionais, sabiam das irregularidades. Entre elas, a não comunicação da presença da bactéria Salmonella em produtos. Abílio Diniz e Pedro Faria negam as acusações. A BRF decidiu afastar os funcionários envolvidos até o esclarecimento dos fatos e diz que vai colaborar com as investigações. O Ibope divulgou ontem à noite uma nova pesquisa de intenção de votos para o segundo turno presidencial. Levando em consideração os votos válidos, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, tem 18 pontos a mais que o petista Fernando Haddad. Levando em conta o eleitorado total, Jair Bolsonaro aparece com 52% das intenções de voto. Fernando Haddad tem 37%. Brancos e nulos somam 9%. 2% não souberam ou não responderam. Nos votos válidos, quando são desconsiderados os brancos e nulos, Bolsonaro tem 18 pontos de vantagem. O capitão reformado aparece com 59% e Haddad 41%. O Ibope ouviu 2.506 pessoas em 176 cidades entre sábado e domingo. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O Ibope também mediu o índice de rejeição dos candidatos à presidência.
47% dos eleitores não votariam de jeito nenhum em Fernando Haddad e 28% votariam com certeza no petista. Jair Bolsonaro tem rejeição menor, 35% não escolheriam em hipótese alguma e 41% dos eleitores afirmaram que vão votar com certeza no candidato do PSL. Na mesma pesquisa, o governo Temer tem 5% de aprovação. O levantamento foi feito neste final de semana com 2.506 eleitores em 176 municípios. 5% consideram o governo Temer ótimo ou bom, 19% regular, 74% avaliam como ruim ou péssimo e 2% não sabem ou não responderam. Em comparação com a pesquisa de 6 de outubro, os índices variaram um pouco. 4% naquela pesquisa disseram que o governo Temer era ótimo ou bom, 15% regular, 79% ruim ou péssimo, 2% não sabiam ou não responderam. O Ibope também pesquisou a maneira de governar do presidente Temer. Nesta pesquisa, 88% disseram que desaprovam e 8% aprovam. 4% não sabem ou não responderam. No levantamento anterior, 90% desaprovavam e 7% aprovavam. Os candidatos que disputam o segundo turno da eleição ao governo de São Paulo, Márcio França, do PSB, e João Dória, do PSDB, foram sabatinados numa edição dupla do programa Roda Viva, aqui da TV Cultura, nesta segunda-feira. Os dois candidatos falaram de seus planos de governo, responderam perguntas da bancada de jornalistas e, embora tenham sido entrevistados em horários diferentes, não economizaram na troca de farpas ao adversário. A primeira entrevista a ser exibida em ordem definida por sorteio foi do atual governador e candidato do PSB, Márcio França. Ele apostou no discurso de que representa um ponto de convergência entre correntes distintas, longe da polarização que tem marcado a política no Estado e no país nos últimos anos. Eu acho que a tarefa de quem está em São Paulo para o futuro vai ser unir o país. Eu tenho muita dúvida o que acontecerá se a gente tiver o Brasil inteiro achando que é bom colocar gasolina nesse fogo, né? Porque eu não sei se as pessoas já experimentaram uma experiência de conflitos verdadeiros, né? Eu posso garantir para vocês, na minha opinião, tudo ao final, quando chegar 1º de janeiro, aquele que ganhar tem que governar para todos. Vai ter que governar para o Lula, vai ter que governar para o anti-Lula, vai ter que governar para todo mundo. Não é possível a gente estimular, e São Paulo pode dar essa marca, de alguma coisa que é diferente, que junta as pessoas. Por exemplo, não achou estranho que eu tenho aqui o Major Costa e Silva, que me apoia, o Paulo Scaff, que apoia o Bolsonaro, ele também é Bolsonaro, que me apoia, o outro, hoje, o Marcelo Cândido, que apoia, acho que o Haddad, e me apoia. Ou seja, por que as pessoas de outras tendências me apoiam? Porque elas encontram um pouco de convergência. Em seguida foi exibida a entrevista gravada mais cedo com João Dória, do PSDB, que destacou principalmente seus planos para a segurança pública. O candidato tucano defendeu propostas duras para acabar com a criminalidade e disse que vai colocar alguém da própria área para ocupar a secretaria. Vamos agir de maneira determinada na área de segurança pública. Primeiro, deixar claro que a nomeação do novo secretário de Segurança Pública será uma pessoa da polícia. Nós não teremos mais promotor público à frente da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Nada contra os promotores, nem o que está, nem os que estiveram. Mas teremos quem conhece policiamento, quem conhece segurança pública à frente da Secretaria. Vamos ter também a Secretaria de Segurança Pública com recursos. E se precisar fazer alterações na peça orçamentária, faremos para garantir, primeiro, melhores salários aos policiais militares e aos policiais civis. Todos os novos veículos operacionais da Polícia Militar, que serão comprados a partir de janeiro, serão blindados, como acontece nos Estados Unidos, para garantir, primeiro, a proteção do próprio policial e a melhor efetividade das ações feitas nas ruas. A crise econômica na qual o Brasil se encontra teve impacto sobre várias áreas. Uma em especial é mais grave, o aumento da taxa de mortalidade infantil. Um retrocesso do tamanho de um país. Há 26 anos, o Brasil não registrava aumento na taxa de mortalidade infantil. O principal motivo do crescimento da morte dos bebês é o aumento da pobreza. O impacto da pobreza, em especial nos municípios mais pobres do país. Em 2016, foram 14 mortes de menores de 1 ano para cada 1.000 bebês nascidos vivos, 5% a mais do que no ano anterior. Segundo o Ministério da Saúde, a mortalidade sofreu um impacto com a queda no número de crianças nascidas aqui.
De acordo com o IBGE, em 2016, a taxa de natalidade foi realmente menor. Naquele ano, o país sofria o auge do vírus Zika. Mas para esse economista, os números também são explicados pelo descaso com a saúde pública. Quando acontece o desemprego, o mais pobre fica sem renda. Ao ficar sem renda, ele fica sem moradia. Ao ficar sem moradia, ele fica sem acesso à saúde. Todo o tratamento neonatal, que é o tratamento que mais protege a mulher grávida, ele desaparece nesse processo. Ele pode não desaparecer por inteiro, mas ele perde constância, ele perde fluxo ao posto de saúde. E os dados preliminares da mortalidade infantil para 2017 não são nada animadores. Já estão em 13,6 mortes para cada 1.000 bebês nascidos. No conjunto, as políticas sociais para a base da sociedade têm um efeito multiplicador absolutamente fabuloso, né? Custa pouco dinheiro, tem imenso impacto humano e imenso impacto econômico. Porque essa gente que se alimenta bem, essas crianças, né, bem cuidadas no seu início, vão ser muito mais produtivas e vão ter muito menos gastos na área da saúde. Né? A gente fala de esporte agora, um esporte que junta duas modalidades completamente diferentes. É o tecbol. Tem que ter habilidade, já ouviu falar? Se não, vamos conhecer. Um meio termo entre tênis de mesa e futebol. Poderia se chamar futepong por causa do ping-pong, mas seus inventores lá em Luxemburgo preferiram o tecbol. É um jogo em cima de uma mesa curvada com um separador plástico que a divide em dois lados. A mesa é curva para que se desenvolvam as habilidades dos jogadores de futebol. Pode jogar com a perna, com o pé, ombro, cabelo, menos a mão. São permitidos 3 toques, dá para jogar em simples ou em dupla. E é uma pelota normal de jogo mesmo, com os mesmos pesos e medidas. E no último final de semana, Remy, na França, recebeu a Copa do Mundo da modalidade. 42 países presentes. Os campeões nas duplas, Bogdan Majerovic e Nicolás Mitro, de Montenegro, levaram $20 mil, após vencerem os rivais húngaros Csaba Banik e Adam Blazovic. Enquanto a romena Barna Zekti foi coroada campeã da simples. Fãs ansiosos ficaram na fila do lado de fora da grande final, mesmo com os organizadores liberando alguns assentos adicionais para acomodar o público que lotou o espaço. Em Copa do Mundo de Tecbol. No domingo, agora o último domingo, no Havaí, teve o Mundial de Triatlon Ironman, cheio de recortes e imagens bem bacanas. Vamos ver. São 3.800 metros de natação, depois um pedal de 180 quilômetros e aí uma maratona, 42 quilômetros e tudo na sequência. A largada foi dada e o primeiro a sair da água foi Josh Amberger. Patrick Lange, que mais tarde faria história, estava 3 minutos atrás. No feminino, Lucy Charles bateu o recorde na natação com 48 minutos e 48 segundos. A suíça Daniela Riff, uma das favoritas ao título, foi atingida por uma água-viva e saiu da água em 14º lugar. No ciclismo, Andrew Starkovitz buscou sua pontinha, mas Patrick Lange, que já vinha bem posicionado, assumiu a liderança na maratona ao ultrapassar Cameron Wurf e viria um recorde. 7 horas, 52 minutos e 39 segundos, diminuindo o tempo em 8 minutos. Com esse resultado, ele se tornou o primeiro Ironman em 40 anos a fazer o trecho em menos de 8 horas lá em Kona. Mais tarde, outra baita notícia. Daniela Riff também continuou mostrando que está com tudo, conquistando o lugar mais alto do pódio e diminuindo seu próprio recorde em 20 minutos, com o tempo de 8 horas, 26 e 16, tetracampeã da prova. 2 brasileiros disputaram a prova na elite. Igor Amorelli ficou em 30º lugar e Thiago Vinhal finalizou na 41ª colocação. A seguir, comando das Nações Unidas e líderes das Coreias do Sul e do Norte se reúnem para negociar a desmilitarização da fronteira que divide a península. O secretário de Estado norte-americano viaja até a Arábia Saudita para acompanhar as investigações sobre o desaparecimento de jornalista saudita em Istambul. A gente volta já. As Coreias do Norte e do Sul se reúnem com o comando das Nações Unidas para discutir o fim das ações militares na fronteira. A primeira reunião entre o Sul e o Norte da Península Coreana reuniu líderes dos 2 países e representantes do Comando das Nações Unidas num encontro a portas fechadas na cidade de Panmunjom, que fica na fronteira e onde foi assinada a trégua da Guerra da Coreia em 1953. A Zona de Segurança Conjunta é uma faixa de 250 quilômetros de extensão, onde as tropas das 2 Coreias têm posições de frente para o outro lado e considerada espaço neutro. Como nunca foi assinado um tratado de paz oficial,
as Coreias do Norte e do Sul seguem tecnicamente em guerra e concordaram em reduzir a ocupação militar na fronteira. O acordo fechado hoje entre os dois países inclui a suspensão dos exercícios militares, uma zona aérea livre perto da fronteira e a remoção gradual de minas terrestres, de postos de vigilância e da guarda de fronteira dentro dos limites da zona desmilitarizada. O secretário de Estado norte-americano está na Arábia Saudita para levantar informações sobre o desaparecimento do jornalista saudita no consulado do país na Turquia. O presidente Donald Trump mandou o secretário de Estado, Mike Pompeo, para Riad, capital da Arábia Saudita, onde se encontrou com o rei Salman para cobrar explicações sobre o desaparecimento do jornalista Jamal Khashoggi. Colunista do jornal Washington Post e residente norte-americano, ele era um dos principais críticos do poderoso príncipe da coroa saudita, Mohammed bin Salman. Khashoggi sumiu após entrar no consulado há 2 semanas. As autoridades turcas acreditam que ele foi assassinado e seu corpo removido do local. Fontes da rede de TV norte-americana, CNN, afirmam que o príncipe saudita aprovou que Khashoggi fosse interrogado e até sequestrado e prepara um relatório reconhecendo que o jornalista foi morto após uma sessão de interrogatório que deu errado. Em Washington, o presidente Donald Trump disse que ouviu essa informação, mas ninguém sabe se é oficial. A Arábia Saudita é um dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. Na Turquia, as autoridades passaram 9 horas fazendo buscas no consulado saudita e hoje devem continuar a busca por outras evidências também na casa do cônsul saudita em Istambul. No escritório da ONU em Genebra, na Suíça, a chefe dos direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, emitiu um comunicado pedindo que a Arábia Saudita revele tudo o que sabe sobre o caso e assegure uma investigação rápida, profunda e transparente para resolver o que pode ter sido uma execução extrajudicial. Hoje, o presidente turco, Tayyip Erdogan, revelou que a busca da polícia no consulado encontrou superfícies que foram limpas com produtos tóxicos e outras que receberam uma pintura recente, possivelmente para ocultar evidências do que possa ter acontecido. E em meio a esse clima de tensão, hoje à tarde, a seleção brasileira enfrenta a Argentina em mais um superclássico das Américas lá na Arábia Saudita. Vamos ver. O time comandado por Tite entra em campo às 3 da tarde na terceira edição do Superclássico. Venceu os 2 primeiros. Além de toda a rivalidade em jogo, a partida também vai valer troféu para o vencedor. Em caso de empate, vai ter disputa de pênaltis. Na tarde de ontem, o técnico fechou o treino e, diferentemente de outras oportunidades, não revelou quem deve entrar em campo hoje à tarde. Apenas uma atividade recreativa foi liberada para a imprensa fazer algumas imagens. Na coletiva, Neymar falou da qualidade das 2 seleções. Essas 2 seleções, porque tem jogadores de sobra, tem jogadores de qualidade, né? Hoje a Argentina está com o Dybala, que é um jogador que eu gosto muito. E a gente sabe, não só ele, como tem outros também de qualidade, e sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Muito bem, ontem teve início mais uma rodada da Liga das Nações que substitui os amistosos na Europa, sem afetar a Eurocopa, por exemplo, né? Só para deixar uma forma mais organizada as partidas. Vamos ver os gols. Começamos pela Suíça, que foi um dos times que o Brasil jogou na Copa do Mundo. O adversário, a Islândia, a sensação da última Eurocopa e xodó da torcida na Copa do Mundo da Rússia, mas não deu. Seferovic completando o cruzamento de Xhaka e Lang fizeram 2-0. Finnbogason acertou um chutaço de fora da área e diminuiu 2-1. Mesmo resultado para a Croácia, vice-campeã mundial diante da Jordânia. Os croatas abriram o placar com vida. Matej Mitrovic, também de cabeça, fez 2-0 e de falta Faisal contou com desvio no meio do caminho e diminuiu. E o clássico Espanha e Inglaterra. Os ingleses tiveram precisão cirúrgica e abriram 3-0 com gols de Sterling 2 vezes e Rashford. Já no segundo, os espanhóis pressionaram, mas só conseguiram balançar as redes 2 vezes em cabeçadas de Paco Alcácer e Sérgio Ramos. Final 3-2. Antes da gente ir embora, uma dica cultural. No Instituto Tomi Otaki, aqui em São Paulo. Uma exposição reflete sobre a influência do ato institucional número 5, que em 1968 suspendeu os direitos democráticos no país. A exposição está dividida em núcleos que mostram as consequências imediatas do decreto e a produção artística até a redemocratização, já na década de 80. Na seleção, há cartazes, pinturas, fotos, vídeos e textos que falam sobre os efeitos da ditadura. Há contribuições de artistas como Gilberto Gil, Décio Pinhatari, Hélio Oiticica, José Celso Martinez Correia, Nelson Leiner e muitos outros. Os organizadores da mostra defendem que é preciso usar a arte como lugar de reflexão histórica. A mostra está em cartaz no Instituto Tomi Otaki, em São Paulo, até o dia 4 de novembro.
O Jornal da Cultura, a primeira edição, termina aqui. Na sequência, você fica com o programa Panorama. Uma ótima tarde. Boa tarde. Tchau. Até amanhã. O Ministério da Cultura, Bradesco e TV Cultura apresentam a programação de 2018.